Boa noite a todos. Vamos continuar com nossa meditação aqui em Romanos, acompanhado do livro do irmão Bruce Anstey, né? Ele faz o comentário. Os dois maridos. E aqui a gente já introduziu o capítulo 7, né, na nossa reunião, na semana passada. E a gente vai dar uma lida aqui no verso do capítulo 7 e continuar aqui nos comentários. Se houver alguma dúvida, podem sinalizar. Só um momento. Pronto. Aqui agora. Os dois maridos. Nesta passagem, Paulo explica por que a lei não tem conexão com os cristãos. Sejam eles cristãos judeus ou cristãos gentios. No capítulo 7, do versículo 1 a 3, ele estabelece o princípio, dando uma ilustração hipotética da improbabilidade de uma mulher ser casada com dois maridos ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, capítulo 7, versículo 1 a 3. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Ele agora vem com a ilustração. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei do marido, né? E assim não será adúltera, se for do outro marido. Então aqui Paulo ele está dizendo assim que está dando a ilustração de que a mulher não deve ser casada com dois maridos, né? Não deve ter dois maridos, ou ter um ou outro. Se um morreu, ela está livre para ficar com outro. Vamos continuar aqui. Com um outro marido, né? Se um morre, a mulher fica livre para ficar com um outro marido. Isso aqui é uma ilustração. Então, no capítulo 7, de 4 a 6, ele faz uma aplicação desse princípio, mostrando que, como os cristãos estão mortos com Cristo, o vínculo que uma vez os reteve, que são os crentes judeus, as obrigações da lei, foi quebrado. Só para voltar aqui rapidamente ao assunto, a gente está falando aqui sobre a questão de que lei não tem nada a ver com o cristão no nosso tempo de cristão, não tem nada a ver com o cristão. Nós estamos na graça e não na lei. Então aqui está sendo esse assunto aqui. Vou voltar um pouquinho só para a gente se conectar um pouco mais aqui. Paulo explica por que a lei não tem conexão com os cristãos. Romanos 7, a gente vai encontrando isso aí. Agora vamos ver aqui a aplicação desse princípio que a lei não tem nada a ver com o cristão, no capítulo 7, de 4 a 6, de Romanos. Welton, Oi, Dal. você quer ler? Como é que tá você aí? Tá tranquilo, pode ser. Tranquilo? Mas a letra tá boa para você? Tá? Uhum. Não atrapalha em nada não, porque às vezes você diz que fica uma tarja na frente, né? Assim, Mas aqui tá para mim
fugindo delas aqui. Eu mexo a tela aqui. Pronto, só vou ler esse versículo aqui, vou deixar para você continuar, viu? Certo. Tá certo? De 4, deixa eu ver de novo, de 4 a 6. É a aplicação de Paulo falando sobre a questão de que lei não tem nada a ver com cristão. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Welton, pode continuar. Vou mudar aqui. A partir daí, desse ponto aí? Isso, se você quiser vir dando alguma explicação, fica à vontade também. Irmão Weber chegou aqui também, viu? E aí eu vou colocar a notagem aqui. A partir daí mesmo. Vou pegar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Não, pode ser que eu ia ler aqui no livro, mas acho que o livro está um pouquinho diferente, como eu leio aqui. A partir... Você põe novamente, de onde eu começo? Vou mexer a tela aqui. Ah, tá. Pô, eu Agora já sim. li aí, Peguei. já li o texto. É só para você continuar, só para a gente não perder o Pronto. raciocínio. No capítulo 7, de 4 a 6, faz uma aplicação desse princípio, mostrando que, como os cristãos estão mortos com Cristo, o vínculo que uma vez os reteve, ele abre um parênteses e fala que crentes e judeus, as obrigações da lei foi quebrado. Capítulo 7, de 1 a 3. Paulo vê a lei como estando na posição de um marido e os judeus, antes de serem salvos, na posição de uma esposa. A mulher, nessa situação, estaria sujeita a certas obrigações para com o marido. Paulo declara, abre aspas, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, né, fecha aspas. F.B. Holly diz, todo judeu considerava o velho marido, a lei, muito severo e inflexível, e que, de fato, a espancava, embora tivessem de admitir que merecessem tudo o que lhes sobrevinha. Sob a lei, eles estavam cansados e sobrecarregados em seus esforços para fazer tudo o que ela ordenava e também em cumprir coisas acessórias que os rabinos lhes acrescentavam. Então Paulo diz, mas morto o marido, livre está da lei do marido. Nesta declaração, Paulo não está ensinando que a lei morreu, mesmo que ele se refira à morte do marido. O grande ponto que está estabelecendo aqui é que a morte encerra a vigência da lei. O vínculo envolvido nesse relacionamento legal é quebrado com a chegada da morte. O senhor H. Smith aponta que, na ilustração, o marido morre,
mas na aplicação do princípio é a esposa que morre. Paulo deixou claro no versículo 1 que aqueles nessa relação legal, que estão agora identificados com Cristo, chegaram ao fim pela morte. Ele disse: a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive, né, que o homem vive. Paulo não disse que a lei tem domínio sobre um homem por todo o tempo que a lei vive, mas por todo o tempo que ele, o homem, sob ela, a lei, vive. Aplicando o princípio da cabeça federal de Cristo aos crentes judeus, em seu relacionamento legal com Deus, Paulo mostra que, uma vez que Cristo morreu, eles têm o direito de também se considerarem mortos. Ele diz: assim, meus irmãos judeus, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Assim, os crentes no Senhor Jesus Cristo não apenas estão mortos para o pecado, estão mortos para o pecado, acho que como visto no capítulo 6, né? Eles também estão mortos para a lei, como visto no capítulo 7. A lei não tem mais domínio sobre aqueles que estavam nessa relação e que creem, porque são vistos como mortos e enterrados. E a lei não tem domínio sobre um homem morto. E o Nelson Darby diz: ele morre para aquilo no qual estava retido. A lei só poderia impor sua reivindicação sobre o homem como um filho vivo de Adão. A lei tem poder sobre o homem enquanto ele viver, mas eu estou morto para a lei pelo corpo de Cristo. O vínculo com a lei cessou de forma absoluta, total, e está necessariamente cessado, pois a pessoa está morta e a lei tem poder sobre ela somente enquanto viver. Vou dar uma paradinha aqui, talvez algum irmão tenha alguma dúvida, e aí a gente aproveita para aproveitar os irmãos aí que estão aí para ajudar a entender. Algum irmão também que desejar explicar ou fazer algum pensamento sobre esse ponto que a gente leu aí, fica à vontade aí. Na semana passada a gente leu esse mesmo trecho, né? E aí alguns irmãos tiveram algumas dúvidas. Aí lá no grupo Salvos pela Graça foi postado alguns vídeos lá de outros irmãos explicando, né? Para tentar clarear mais assim, o assunto. Mas se algum irmão também puder colaborar aí. O apóstolo Paulo, após ter, no capítulo 6 explicado, trazido acerca da nossa identificação com Cristo na morte, agora no capítulo 7 ele está mostrando que
claro, primeiramente usando o exemplo dos judeus ali, em relação que são prefigurados pela mulher, em relação ao marido, que é uma figura da lei. Mas, enfim, após o apóstolo Paulo, no capítulo 6, mostrar a nossa identificação com Cristo na morte, agora no capítulo 7, ele vai mostrar que essa identificação com Cristo na morte nos levou para uma posição muito mais além da lei, onde a lei já não nos alcança mais. Quando ele diz no versículo 1, se o irmão puder botar Romanos 7, 1. Quando ele fala no versículo 1, não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem da lei. Está se referindo aos judeus, né? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Ele está mostrando, deste modo, que a pessoa precisa estar viva para estar sob o domínio da lei. Mas como o crente, ele está, seja judeu ou gentil, ele está identificado com Cristo na morte, então a lei já não tem mais domínio sobre ele. Por quê? Ou sobre nós, né? Por quê? Porque os crentes, eles estão muito mais além da lei. A lei já não nos alcança mais. Nós estamos numa esfera além desta vida, ou seja, na morte. Isso em posição, em figura, em relação à nossa identificação com Cristo na morte. Então, a lei só alcança enquanto vive. Mas se nós estamos identificados com Cristo na morte, a lei já não nos alcança mais. Já estamos muito mais além da lei, com Cristo, identificados com Ele. E nenhum irmão tiver mais algum pensamento, aí a gente pode, ou tiver algum irmão também tiver dúvida, pode sinalizar aí e a gente interrompe. O que foi lido, o que Heber explicou aí também, se algum irmão tiver dúvida, pode sinalizar aí. O próximo ponto é, acho que, o corpo de Cristo. A gente vai seguindo aqui. O corpo de Cristo, do qual Paulo fala aqui, não é o corpo místico de Cristo do qual somos membros, mas o corpo pessoal, físico, de Cristo, que ele tinha ao se tornar um homem. Foi por meio desse corpo, no qual ele morreu, que Cristo levou os crentes à morte por sua identificação com ele. A versão King James diz: casado com outro. Isto é mencionado 3 vezes nessa passagem se referindo a Cristo. Mas a palavra casado não está realmente no texto grego. Deveria dizer pertencer a outro, que é como consta na tradução de William Kelly. Isso ocorre porque nosso relacionamento com Cristo atualmente é o de alguém comprometida a um marido. O relacionamento dos cristãos, né? Estamos aguardando o casamento que acontecerá no futuro. É verdade que, em Efésios 5, a igreja
já é vista em união com Cristo, mas aquela epístola apresenta a verdade a partir da perspectiva do propósito eterno de Deus, como algo completo e totalmente fora do tempo. Paulo conclui seu pensamento dizendo: a fim de que demos fruto para Deus. Versículo 4. O fruto a que se refere aqui é a justiça prática manifestada no viver santo. Este é o objetivo de Deus ao libertar o crente do pecado e da lei. Contudo, a verdadeira frutificação só pode ser produzida vivendo-se no gozo consciente da vida eterna com aquele que ressuscitou de entre os mortos. Quando permanecemos com Cristo nessa nova esfera de vida, o Espírito de Deus está livre para trabalhar em nós para manter a carne sob controle e produzir frutos em nossas vidas no caminho da justiça prática. Paulo falará mais disso no capítulo 8. Capítulo 7, versículo 5. Deixa eu dar o livro lá, né? Paulo lembra aos crentes judeus de que quando estavam na carne, sob a lei, seus esforços em guardá-la falharam. Não produziram santidade em suas vidas. De fato, em vez de a lei controlar a carne, fez o oposto. Ela provocou a carne. Paulo menciona esse fato. Ele diz: pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitavam ou provocadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Assim que a carne é instruída a não fazer algo, isso se torna a exata coisa que ela quer fazer. John Nelson Darby disse: se eu dissesse a um amante do dinheiro, você não deve desejar aquele ouro, isso apenas lhe despertaria o desejo. Aqueles que aplicam princípios legais para refrear a carne descobrirão que a carne levantará sua medonha cabeça de uma maneira mais vigorosa do que nunca. Os crentes dentre os judeus deveriam saber disso melhor do que qualquer um, tendo estado sob a lei formalmente. Sabemos disso por experiência, mesmo que não tenhamos formalmente estado sob a lei. Se colocarmos alguma restrição à carne, ela imediatamente se rebela contra a restrição. Isso é porque, abre aspas, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Fecha aspas. Assim, colocar-se sob restrições legais em um esforço para aperfeiçoar a santidade é contraproducente, porque o guardar da lei só produz morte moral naqueles que se colocam sob suas exigências. Legalistas, evidentemente, não sabem disso e continuam colocando seus convertidos sob a lei. Quanto mais cedo aprendermos isso, melhor. Então vamos parar de procurar sucesso por meio de lei. Paulo usa uma frase aqui, na carne, que é única para a sua doutrina. Existem outras fases desse tipo. Em Adão, é a nossa velha posição diante de Deus. Em Cristo é a nossa nova posição diante de Deus. Na carne é o nosso antigo estado ou condição.
e no Espírito é o nosso novo estado ou condição. Deve notar-se que, embora não estejamos na carne, a carne ainda está em nós. Ela não será removida até estarmos com o Senhor. Vou dar uma pausa aqui para algum irmão que queira perguntar ou explicar alguma coisa, fique à vontade. Então, a gente, né, nesses capítulos 6 e 7 aí de Romanos, uma coisa que assim, a gente percebe bastante aí, Paulo colocando é a questão do domínio, né, e a questão do senhorio, de quem nós somos servos, né, de quem nós estamos sob o domínio. Então, a gente tem o pecado e a lei, né, antigamente, e agora, como cristãos salvos, nós temos o Senhor Jesus Cristo, né, que nos domina, que é nosso Senhor. E nesse capítulo 7 aí, quando ele coloca, ele dá esse exemplo, essa figura, né, do marido e da esposa. E é interessante a gente perceber porque às vezes quando fala da lei ali, a gente só pensa na lei mosaica, né? Que a lei mosaica foi dada para Israel. E aí até alguém que não seja judeu hoje ou que não foi do povo de Israel pode dizer, então, mas isso aí não serve para mim porque a lei foi dada para Israel. Mas até no exemplo que é dado aí, que é da questão do marido e da esposa, já nos remete a uma coisa mais ampla, que abrange também aqueles que não eram do povo de Israel, a quem foi dada a lei. Por quê? Porque a questão do marido e da mulher ali, da esposa, digamos assim, é uma norma, uma regra, uma lei que foi dada, né, ao homem antes de ser dada a lei ao povo de Israel, né? A gente pode ver isso, por exemplo, quando lá em Gênesis, depois do pecado do homem, Gênesis capítulo 3, verso 16, a gente vai ver aí, né, o resultado aí depois do pecado, como aconteceria aí também, nessa relação aí de Adão e Eva, do marido, esposa, e aí Deus falando para Eva, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Né? Ele te dominará. Então, voltando aquilo lá que eu tinha falado no início, lá em Romanos 6, 7, né, está sempre girando em torno dessa questão de quem nós estamos sob o domínio. Se ainda estamos mortos em nossos delitos e pecados, estamos sob o domínio do pecado, né? E se era um judeu, estava sob o domínio da lei, e se é um gentil, também, porque a lei, a gente viu ali, né, com esse exemplo que é dado ali, antes mesmo da lei mosaica, já existia esse exemplo aí dessa figura do marido e da mulher. A lei, né, ela foi dada ao povo de Israel, mas ela também alcança os gentios. Por quê? Porque a lei, ela é como o próprio Paulo fala aí, ela é boa e santa, foi dada por Deus, porque mostra aquilo que é
né, os princípios de Deus, a vontade de Deus. Ela não dá o poder ao homem, né, de, vamos dizer assim, de não pecar. Ela não dá esse poder, ela apenas mostra o que é, né, o princípio de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que vamos dizer assim, o que Deus aponta como correto e justo e certo, mas não é dado a esse homem com a lei esse poder de assim caminhar, seguindo todos esses princípios da lei, né? Mas ela vale assim, por ser uma coisa boa e santa, que foi dada por Deus, vale também para os gentios. Então, nesse exemplo aí que foi colocado, essa questão do marido e da mulher, né, é um exemplo que nos dá essa visão mais ampla, de que não está restrito somente ao povo de Israel, mas que alcança também, né, os gentios. Mas por que os gentios também? Porque a gente sabe hoje, até pela experiência, né, que nós temos vivido e visto, que a igreja, que hoje é formada mais amplamente por gentios, no princípio lá da igreja não, era formada a sua maioria pelos judeus, né, e até Paulo escreve essa carta aos Romanos para respondendo a muitos questionamentos dos judeus ali, né, dos líderes judaicos e tudo mais contra a pregação dele, do evangelho, e nessa carta romana ele responde muito a eles, mas a gente vê por experiência como a igreja, depois hoje constituída na sua maior parte por gentios, vamos dizer assim, né, vamos falar assim, ela trouxe para dentro da sua caminhada cristã, da sua forma de andar, leis. Quando não leis diretamente tiradas da lei de Moisés, da lei dada aos israelitas, as leis que, né, a igreja e o seu clero e outras coisas mais, mesmo que começam a criar, o próprio homem vai criando suas próprias leis, né? Que é o que a gente chama aí de os princípios de lei, né? Que pode ser tanto um princípio de lei copiado, vamos dizer assim, da lei mosaica, como pode ser um princípio de lei inventado ou criado pela mente, né, do homem que quer assim andar sobre suas regras, vamos dizer assim, criadas por ele. Então, nessa questão aí, existe a questão do domínio e do senhorio, no capítulo 6, nesse capítulo 7. E aí é dado esse exemplo aí do marido e da mulher, mas assim, para mostrar que para haver o rompimento desse domínio sobre uma pessoa, dessa lei, ou sobre a quem ela está sob o domínio, né, precisa haver a morte. A morte é que vai tirar, né, esse domínio de sobre alguém. Então, nós estávamos antes sob o domínio do pecado, estávamos antes, né, sob o domínio assim também, né, por estarmos assim sob o domínio do pecado, estávamos também sob o domínio lá do inimigo das nossas almas, né, porque ele facilmente induzia, né, induz o comportamento do homem quando este está na carne e anda satisfazendo os desejos da carne. Então, facilmente induzido por Satanás para continuar assim, e assim sob o domínio do pecado e sob o domínio dele. Por isso até que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, por causa disso. Mas, então, teria que haver essa morte, assim como lá, no exemplo, né, para haver a
a mulher não está mais sob o domínio ali do marido, precisaria haver a morte do marido, né, para ela estar assim livre, assim também o cristão, ou a pessoa que está sob o domínio do pecado, né, para estar livre desse domínio, precisa haver a morte. E qual foi a morte que livrou a todos nós do domínio do pecado? A morte do Senhor Jesus Cristo ali na cruz, né? Ele morreu ali e levou sobre si os nossos pecados. Então, e quando o homem, assim, crê no Senhor Jesus Cristo, nessa obra que ele fez, e assim se identifica com ele nessa morte, como o irmão Heber até comentou, essa identificação é nesse momento que você assim crê no Senhor Jesus e na sua obra, em tudo que ele fez, né, no seu derramado o seu sangue para nos lavar de todos os nossos pecados, e a gente se identifica assim com ele nessa morte, então aí nós deixamos de estar sob o domínio do pecado, né, e de Satanás, e da carne, vamos dizer assim, porque aí a gente considera a nossa carne como morta, e passamos agora a estar livres, mas sobre o domínio e tendo como agora Senhor sobre nossas vidas a Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa questão do domínio e de quem é Senhor em nossas vidas está permeando o tempo todo aí nesses capítulos 6, no capítulo 7, e mostrando sempre que o cristão agora está livre do domínio do pecado, livre da lei, a lei mosaica ou qualquer lei que a gente produza, não tem valor para nós. E estamos agora sob o domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos salva e assim agora nós nos colocamos sob o seu senhorio, para assim ser dominados, ser controlados, sermos guiados, né, por ele, que é o estarmos no Espírito, como é falado aí, que é essa condição, né, de andarmos no Espírito, é essa condição onde nós vivemos sob o domínio e sob o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só isso aí, Wellington. Ok. E agora tem um outro. A partir da capítulo 7 e 6 aí. Vamos lá. Paulo resume o que precede dizendo: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Nisso, ele afirma o grande princípio contido nesses capítulos. É simplesmente que não podemos estar vivos naquilo em que morremos, seja em conexão com o pecado ou com a lei. A lei não foi posta de lado, invalidada ou revogada. É o crente que se foi. Ele está morto em virtude de sua identificação com a morte de Cristo. O crente judeu, portanto, não está mais sob a lei. Assim, o caminho de Deus para a santificação prática não é pelo guardar da lei. O guardar da lei para a santidade é um princípio carnal que pressupõe que há força no homem para produzir o bem. Este não é o caminho de Deus para a santificação prática. O legalista argumenta que o crente pode guardar a lei, porque ele tem uma nova natureza e o Espírito Santo que nele habita o capacita a fazê-lo.
É verdade que a nova natureza, que nos dá vontades corretas, e o Espírito Santo, que dá o poder, capacitam o crente a andar em santidade. Mas o crente não o faz por causa de exigências legais, mas porque Cristo é o seu objetivo. Quando ocupado com Cristo, o crente, na prática, excede em muito as exigências morais da lei. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo lista várias coisas que são o fruto do Espírito no crente: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ele então acrescenta: contra estas coisas não há lei. Ou seja, não há lei que possa ser colocada sobre o crente que produza essas coisas. No sistema da graça de Deus, o crente avança sobre um princípio muito mais alto do que a obediência legal à lei de Moisés. Esse trecho aí que o irmão fala aí, né? O guardar da lei para a santidade é um princípio carnal que pressupõe que há força no homem para produzir o bem. E tanto é assim, né? Quem quer guardar a lei ou seguir a lei, um cristão, vamos dizer assim, né? Que cai num erro desse de querer guardar a lei para poder ter uma santidade prática e tudo mais, ele sempre vai pressupor que há força nele para fazer isso, que há um poder nele mesmo para fazer isso. E isso geralmente leva, né, vamos dizer assim, uma vaidade, um pensamento vaidoso e de superioridade em relação aos outros cristãos, porque enquanto ele, né, aparentemente, ou demonstrando, né, de forma aparente que está guardando todos aqueles princípios de lei, né, vamos falar assim, eu gosto de falar mais assim de lei, porque todos aqui não são gentios, vamos dizer assim, não são judeus, né, mas querem guardar, né, a lei ou princípios de lei, né, ele sempre vai querer se comparar com outro irmão que não está guardando aqueles princípios, que não está fazendo como ele está fazendo, e então ele se acha mais santo do que o irmão. Por quê? Porque ele acha que a força dele, né, a força dele está produzindo aquele bem, por ele estar guardando aqueles princípios de Deus. A gente vê isso também, Paulo falando sobre isso em Gálatas, capítulo 6, verso 12 ao 14. Gálatas, capítulo 6, verso 12 ao 14. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha como é interessante, né? Todos os que querem mostrar boa aparência na carne. Então, aquilo que eu tinha falado, né? Aparência. Né? E sempre que se fala de aparência, fala-se de se comparar também com o outro, né? Porque eu tenho boa aparência se o outro tiver uma má aparência. Então, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou a vaidade do homem para se gloriarem na vossa carne. Aí Paulo fala, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo aí já dá a resposta, assim, certa e correta de como deve ser, né, o comportamento, o pensamento, o agir de um cristão. Né? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, aí, nesse trechinho aí, a gente vê um pouquinho do que acontece, né, com aqueles que agem assim, na guarda da lei, ou criando leis próprias para, assim, se gloriarem perante os outros irmãos, né? Se gloriarem na sua própria carne e perante os outros irmãos. Mas tudo isso nada mais é do que pura vaidade da carne, né? E do homem. Coisa que deve estar longe do pensamento cristão, né? Porque a única glória que se deve dar é ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse tópico aí a gente finalizou. Dá tempo ler uma ilustração que ele faz aqui da questão da graça sobre o crente. Está no seguinte aí. É uma ilustração do poder do amor. A ilustração a seguir dá a ideia desse novo princípio do viver cristão. Um homem de relevante condição contrata uma empregada para limpar sua casa enquanto ele está em seu trabalho. As responsabilidades dela são colocadas em uma lista detalhada de 10 coisas que ele pendura na parede. Sob este acordo contratual, ela é requisitada a fazer essas coisas, dando o melhor de sua capacidade, pelo que é, respectivamente, paga. Com o passar dos dias, o homem se interessa pela moça, e eles se apaixonam e se casam. Ao voltar de sua lua de mel, ele prontamente tira a lista pendurada na parede, pois o relacionamento deles agora não está mais nos termos de um contrato. Mas, quando retorna do trabalho para casa, descobre que ela fez aquelas mesmas coisas da lista, mesmo não estando sobre aquele contrato. Na verdade, ela fez coisas para ele que nem mesmo estavam na lista. E tudo foi feito com mais entusiasmo e alegria do que antes. O que tinha acontecido? O poder da graça e do amor do homem que conquistara o coração da moça foi derramado sobre ela, e isso a fez querer agradá-la, e achou um gozo fazê-lo. Assim, pelo reinar da graça no coração do crente por meio da justiça, temos o caminho de Deus para a santificação, realizado pelo poder do Espírito Santo. Com base nesse princípio, somos capazes de servir em novidade de espírito e não na
velhice da letra. Boa noite, irmãos. Eu só tenho uma dúvida sobre esse assunto. O que significa dizer que a morte reinou até Moisés? É porque isso está em Romanos, se eu não estou enganado, e essa passagem não tenho clareza para se alguém me perguntasse sobre para eu responder sobre esse assunto. Qual a passagem, Fernando? Romanos 5:14. É porque está dentro desse assunto de lei do antigo marido, aí eu gostaria de entender mais sobre isso. Você quer coisa? Eu leio. Mas 5:14. Não, é essa. Pode ler, irmão. Certo. Capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Welton, lê um pouco antes para a gente poder ver o contexto. Vamos lá. Aí, ó, a partir do 12 acho que está bom, né? Certo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, irmãos, eu posso entender que com o conhecimento da lei que o homem recebeu vinda de Deus, então a morte ela perdeu a sua força baseada com base na ignorância que antes havia acerca da lei de Deus. É isso? Essa morte que está falando aí no Romanos 5:14, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Essa morte aí é aquela morte que é o fruto do pecado, né? É aquilo que Deus disse lá para Adão quando falou para ele não comer, né, do fruto, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que ele comesse desse fruto, certamente ele ia morrer.
E foi o que aconteceu. E é o que acontece até hoje, né? Fruto do pecado, né? O salário do pecado é a morte. E é o que está falando aí. O que acontece é que no versículo 13, quando ele fala aí, é porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, ou seja, quando não tinha lei, que a gente falou aqui, né, que a lei é santa, boa, é aquilo que mostra o que é princípio de Deus, né, a vontade de Deus, aquilo que Deus diz assim, isso é certo, né? E isso é errado, vamos dizer assim, né? Quando não tinha essa lei, o homem ele vivia pecando, como não tinha uma lei para imputar a ele, vamos dizer assim, esse erro para dizer assim, você é um pecador, você está fazendo coisa errada e vai morrer, vamos dizer assim, por isso, ele vivia, né, achando que estava tudo certo, que ele fazia o que ele fazia do desejo do coração dele, o que via na sua mente ou no seu desejo do seu coração, ele ia fazendo mais, né? Apesar de não ter a lei para dizer a ele que aquilo estava errado, que, que é um mal, né? Apesar disso, o que é que mostrava que ele estava fazendo, estava pecando? Porque depois ele morria, né? Ele morria, todos morrem, por causa do quê? Por causa do pecado. A morte entrou com o pecado, né? Então, nesse verso 14 aí, ele está dizendo isso. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Apesar de que de Adão até Moisés ela não tinha sido dada a lei para imputar e dizer ao homem que ele, né, estava fazendo algo contrário à vontade de Deus, e por isso, né, viria sobre ele a morte, e a lei imputava essa morte de forma, assim, até imediata, muitas vezes, né, na lei de Moisés, né? E sem essa lei, às vezes, essa morte não via de imediato, né? Mas ela vinha, né? Então, a morte reinou, né? A morte reinou. A gente vê que depois que Adão e Eva pecaram, né, pouco tempo depois, né, o filho Abel foi morto por Caim, né? A gente vê que a morte, eles viram a morte logo assim, logo próximo, né, pouco tempo depois de eles terem caído, né, no pecado. Apesar de que, né, Abel ter morrido por causa do pecado do seu irmão, né, não por causa do pecado dele, mas, vamos dizer assim, Adão e Eva viram logo de imediato que, né, aquilo que eles fizeram, o pecado que eles cometeram, trouxe, né, para o mundo, a criação que Deus fez e colocou eles ali para estar, né, desfrutando, trouxe então a morte entrou. Então veja assim, né, se algum outro irmão puder também ajudar e trouxer assim, algum outro entendimento ou pensamento, fique à vontade. É, essa fala do irmão Wesley aí, para complementar também, quando fala que a morte reinou de Adão até Moisés, não está querendo dizer que depois de Moisés a morte não reinou, mas é porque aí a passagem está dando ênfase ao período onde não se tinha a lei. Então, porque a única ordem da boca de Deus para os homens, antes de Moisés, né, na questão de mandamentos e leis, foi para Adão. E aí, Adão falhou nessa ordem, e, consequentemente, por ele ser o cabeça federal, né, da humanidade, Adão, e por ele ter falhado, todos descendentes deles também falharam. Então foi uma consequência. Então a passagem tá dando ênfase a isso. Tanto é que tem um versículo aí no verso 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, as pessoas tinham a consciência, né, dos seus atos, só que não era formalizado, vamos dizer assim, porque até então a lei não se tinha.
Mas aí então, a partir de Moisés, com a lei, as pessoas começaram, principalmente o povo de Israel, né, a quem Deus deu a lei, então eles tiveram a formalidade dos atos da maldade que eles praticavam, né? E com a lei, então, isso abundou. Tanto é que isso é no final da passagem do capítulo 5. Desce aí, por favor, irmão, até o final aí do capítulo 5. Ali, ó, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado, ele reina na morte, mas a graça, através da justiça de Deus, que é o assunto da Epístola dos Romanos, né? A justiça reina para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse capítulo 5 se trata sobre os dois cabeças federais, né? Então, tem o cabeça Adão, que falhou, e tem o cabeça Cristo, homem, que foi excelente, com perfeição em todas as coisas, principalmente em sua obra, que esse é o foco do assunto, né? Do evangelho e do efeito que causa isso em toda pessoa que crê, mostrando então que um trouxe consequências negativas e a outra positiva. E, inclusive, no próprio livro do Bruce Anstey, a qual a gente está lendo, tem essa explicação mais aprofundada, irmão Fernando, no assunto duas cabeças federais. No blog, lá no sumário, você vai achar lá rapidinho, aí você dá uma lida, inclusive, depois. Pronto, irmão, vou ler sim. Obrigado, viu, irmãos? Ficou mais claro o assunto agora. Obrigadão. Irmãos, tem digamos, um resumo que ele faz desses assuntos que a gente leu. Se os irmãos quiserem que eu só leia, né? Mais assim, rapidamente, por causa do horário, para a gente finalizar. Eu acho que o próximo assunto ele fala aqui um parêntese. Acho que não demora muito para ler, não. Talvez dá para a gente finalizar ele com esse assunto, com essa leitura aí. Esse aí a gente leu. Qual seria o próximo aí? Sim, acho que 5 minutinhos a gente consegue ler. Esse aí. Uma breve revisão da doutrina da libertação em Romanos 5, 12 ao 7, 6. Pode ser, então? Por que deixar para a próxima reunião? Por mim, tudo bem, já está no assunto aí. É que eu acho que ele finaliza esse assunto aqui nessa revisão aqui.
Então, vou ler aqui. Ao considerar os muitos detalhes que Paulo abordou nesta parte da epístola, é bem possível que se tenha perdido a linha de seu ensino sobre a libertação. Portanto, uma breve revisão deve ser feita. No capítulo 5, 12 a 21, Paulo nos ensinou como obtivemos a natureza do pecado, da qual tão desesperadamente precisamos de libertação. Foi pela queda de Adão. Ele também nos ensinou que, como crentes no Senhor Jesus Cristo, não estamos mais sob a cabeça de Adão e, portanto, não estamos mais naquela velha raça, no que diz respeito à nossa posição diante de Deus. Também explicou que agora somos feitos justos e somos parte de uma nova raça de homens sob a cabeça de Cristo, onde a graça reina por meio da justiça para a vida eterna. Em Romanos 6, de 1 a 10, ele explica como esta transferência da cabeça de Adão para a cabeça de Cristo aconteceu para o crente. Agindo como nossa cabeça federal, Cristo, ao morrer separou-se de todo o sistema de pecado sob Adão, e ao fazê-lo, ele nos separou também. Por meio da nossa identificação com a morte de Cristo, Deus nos vê como mortos e, portanto, desconectados da raça de Adão e do princípio do pecado que a domina. Paulo apontou para o nosso batismo como significando este grande fato. Também apontou para a cruz como sendo o lugar onde Deus julgou toda essa ordem pecaminosa de coisas, na crucificação do velho homem. Além disso, sendo ressuscitado dentre os mortos, Cristo entrou em uma nova esfera de vida, onde ele vive para Deus. E essa esfera agora está aberta a todos os que estão em sua nova raça, onde também com ele viveremos, em libertação do pecado. Então, nos versículos 11 e 12, Paulo exorta a considerar, exorta o crente a considerar com Deus de que essas coisas que são verdadeiras em relação a Cristo são também verdadeiras para nós. Assim, devido à nossa identificação com a morte de Cristo, temos o direito de nos considerar certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, naquela nova esfera em que Cristo vive para Deus. Então, no capítulo 6, de 13 a 14, tendo nossa ocupação com Cristo e seus interesses, onde ele vive para Deus em ressurreição, somos exortados a nos apresentar a ele e a começar a praticar a justiça, um ato de cada vez. E pela repetição de bons hábitos, nos tornamos servos da justiça. Assim, sob o princípio do deslocamento, a carne não tem a oportunidade de agir em nossas vidas. No capítulo 6, de 15 a 23, Paulo adverte que, se escolhermos viver nossas vidas na esfera da carne, a carne ganhará o controle sobre nós e ficaremos sob sua escravidão. É, portanto, imperativo que vivamos na prática na esfera certa de vida, onde há uma nova ordem de objetos, as coisas do Espírito, para ocupar nossos corações. Ele também mostra que andar em santidade é algo progressivo. Quanto mais praticamos a justiça como um hábito, mais santos nos tornamos. Por fim, no capítulo 7, de 1 a 6, o princípio da identificação do crente com a morte de Cristo é aplicado àqueles sob a lei. Uma vez que eles estão mortos com Cristo e a lei não tem domínio sobre um homem morto, o crente é libertado da escravidão da lei.
Ok, Welton. Fazer a pergunta aqui, as irmãs aí, esse último ponto que a gente leu, teve alguma coisa assim que pensou que os irmãos poderiam estar explicando? Que essa revisão aqui, as irmãs, os irmãos aí também, teve algo assim que gostaria de ouvir algum irmão falando, se houver condições de falar, né? Ou tá tudo tranquilo para todos? Às vezes existem alguns pontos aqui que a gente pensa assim, poxa, como seria isso, né? Tipo assim, eu vou fazer uma pergunta aqui. Acho interessante isso aqui que ele falou. Quanto mais praticamos a justiça como um hábito, mais santo nos tornamos. Como praticarmos a justiça como um hábito? Algum irmão poderia falar um pouco disso? Como seria mais ou menos se praticarmos a justiça como um hábito? Isso automaticamente faria com que nós ficássemos mais santificados. É uma santificação prática, né? Como seria isso? E fala até isso porque nós não estamos debaixo de regras, né? De lei. Faça isso, pode ou não pode, mas sim debaixo da graça. E estão assim, então, nós estamos debaixo da graça. Como funcionaria, assim, praticarmos a justiça? O irmão Weber poderia ter algo para falar? Se não tiver, Weber, pode ficar tranquilo. Já que estamos debaixo da graça, como seria essa, esse mover da gente, né, para praticar a justiça como hábito? Eu vou citar só um texto, se tiver como o irmão explanar melhor, só vou citar só, que é Apocalipse 22:11. Acredito que o Senhor aqui, ele dá os dois exemplos, tanto de injustiça quanto de justiça. Se algum irmão conseguir explanar melhor. Quem é, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eu achei interessante nesse trecho que dá o destacou aí, quanto mais praticamos a justiça como um hábito, mais santo nos tornamos. Eu estou olhando aqui o texto e estou ligando ali com aquele outro trecho mais um pouco, no outro parágrafo acima, Dal, que fala assim, e pela repetição de bons hábitos, nos tornamos servos da justiça. Assim, no princípio da substituição, a carne não tem a oportunidade de agir em nossas vidas. Olha que interessante isso. Assim, no princípio da substituição, a carne não tem a oportunidade de agir em nossas vidas. Então, que substituição é essa? Né? É a gente
é o que fala, é o que é falado também em Gálatas. A gente sempre tem que lembrar que na carta lá de Gálatas, é Paulo, né, combatendo, vamos dizer assim, né, aquela má doutrina de querer tornar os cristãos, de colocar os cristãos sob o domínio da lei, através da circuncisão, e assim, circuncidando-se, tendo que cumprir todas as leis de Moisés. E lá nessa carta, a gente vai ver Paulo falando sobre a carne milita contra o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo contra a carne, né? E então, também em Romanos, a gente vai ver Paulo falando sobre nós andarmos no Espírito, né? E acho que em Gálatas também, né? A gente andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Então, eu penso que essa partezinha, esse trecho que destacou, quanto mais praticamos a justiça como um hábito, mais santo nos tornamos, né? Tem a ver com isso, né? Com a gente andar no Espírito, a gente andar de forma a gente não estarmos aqui, né? Andando neste mundo, vivendo a nossa vida aqui, com um objetivo maior, vamos dizer assim, mais elevado de satisfazermos as nossas demandas e desejos aqui. É claro que a gente vai ter demandas e necessidades que nós vamos trabalhar e tudo mais para elas serem satisfeitas e tudo mais. Mas sempre entendendo que quem está, vamos dizer assim, atendendo e nos respondendo nas nossas necessidades aqui nessa vida é Deus, é o Senhor Jesus. Né? É o que o Senhor Jesus fala lá no Evangelho, né? Não andeis ansioso por nada nesta vida. Né? E aí ele vai discorrendo sobre olhar os lírios dos campos, né? Que não tem roupas, né, para cozir, mas se veste mais lindamente, se vestiu mais lindamente do que Salomão, olhar os passarinhos, né, e que todos o Senhor cuida, quanto mais nós, né, seus filhos. Então, as demandas, as nossas necessidades, existe, mas a gente não pode colocar nenhuma, sequer, nenhuma necessidade ou desejo nosso acima das demandas e desejos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, acho que praticar a justiça, né, é andar nesse caminho aí. E aí, com relação à questão da lei, andar nesse caminho aí, muitas vezes a gente não vai encontrar na palavra de Deus vamos dizer assim, uma resposta para determinadas situações que nós vamos encontrar, vamos nos deparar na nossa vida prática, né? A gente às vezes não vai encontrar na palavra de Deus uma resposta direta sobre situações que nós vamos ter na nossa vida aqui. Né? Muitas coisas, como eu vejo muitos irmãos perguntando, né? Irmão, e se acontecer tal coisa, o que eu devo fazer? Isso é vontade de Deus? Isso é bom? Isso é ruim? Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer aquilo? Né? Então, sempre surgem essas várias perguntas que não estão, vamos dizer assim, respondidas diretamente na palavra de Deus, de forma direta e contundente, né? Mas que, né, temos a resposta do Senhor quando andamos no Espírito, que significa o quê? Na prática, a gente sempre ir ao Senhor com todas as nossas demandas, dúvidas, e se temos algo para decidir, para fazer, perguntar a Ele, pedir a Ele a direção. Né? É o que Tiago fala na sua carta, porque a carta de Tiago é uma carta bastante prática, né? E a gente vai ver ele falando lá que se alguém, né, Tiago capítulo 1, para não errar, meus irmãos, Tiago capítulo 1, se eu falar aqui eu vou errar, peraí. Tiago capítulo 1,
verso 5, né? Quando ele fala assim, e se capítulo 1, verso 5, não. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não sem rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O que ele está falando aí? Quando a gente está falando de sabedoria lá, né? É a sabedoria para exatamente nas coisas aqui da nossa vida, quando a gente se depara com certas situações que a gente precisa tomar uma decisão, e a gente, para andar no espírito e fazer, não satisfazer os desejos da nossa carne, a gente tem que tomar uma decisão segundo a vontade do Senhor. Então a gente vai e pede ao Senhor sabedoria, porque a sabedoria vem do alto, vem do Senhor Jesus Cristo. Ele é a sabedoria. E a gente pedindo a Ele, se a gente assim crê e tem fé, a gente vai ter uma resposta. Por isso que ele fala ali depois, não duvidando, porque muitas vezes a gente pede e somos impacientes, não esperando a resposta, e já tomamos uma decisão, já prosseguimos nos nossos planos, e não aguardamos e nem esperamos do Senhor uma resposta para a nossa direção naquilo. Então, eu penso assim, essas coisas práticas são coisas realmente que muitas vezes não está escrito na palavra de Deus diretamente, que vão nos dizer, faça assim, não faça assim, faça isso, não faça isso, são coisas, né, do nosso dia a dia, mas que a gente vai precisar que o Senhor nos guie e nos diga como nós devemos agir. Então, isso vai muito mais além do que a lei, porque a gente vai estar fazendo muitas vezes coisas que nem mesmo na lei tem lá mandando o homem fazer. Que vamos fazer coisas que nós entendemos que são vindas do Senhor e que vão agradar a Ele se nós assim fizermos. É só esse o pensamento aqui que eu tenho, não sei se deu para ajudar aí, Dal. Vocês têm um tempinho ainda? À vontade, Heber. Então, é bem interessante porque o hábito ali diz respeito a algo prático, né? Praticamos a justiça como hábito, né? Mais santos nos tornamos. E realmente ali é santidade prática, não diz respeito à santificação absoluta, né? E a santidade prática santidade, né, fala de separação. E a santidade prática é algo que está dizendo que na prática vamos ficando cada vez mais separados daquilo que não agrada ao Senhor e unidos àquilo que agrada ao Senhor. Uma passagem que poderia ler rapidamente é Filipenses capítulo 4. Em relação a praticar a justiça como hábito, né? Lógico que não é justiça própria, né? Longe disso, né? Que Paulo tratou com os filipenses, mas agora ele está ensinando qual tipo de justiça eles deveriam praticar. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Então aqui é um modo de praticar a justiça, né? Não ficar inquieto, levar tudo diante de Deus em oração. Então a oração é um modo de praticar a justiça como hábito. Continuando, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, vossos sentimentos em Cristo. Aqui não está falando da paz com Deus, né? Que todo crente tem, mas é a paz de Deus, que é segundo o nosso andar, né? Então, se nós temos um andar em separação, se praticamos a justiça como hábito, temos a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guarda os nossos corações, nossos sentimentos em Cristo.
Quanto ao mais, irmãos, agora ele começa falando aqui tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Agora ele está falando de praticar a justiça como um hábito em relação aos nossos pensamentos. Nisso pensai. Então, os nossos pensamentos devem estar carregados de coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, algo que há virtude. Então, encher os nossos pensamentos disto é praticar a justiça como um hábito. E agora, no 9, ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes. Então, aqui ele está mostrando também algo que é de observar aquilo que a gente vê, que eles viam nos apóstolos, né? E que hoje nós podemos ver nos nossos amados irmãos mais velhos, né? Que tanto nos ensinam, né? Através das redes sociais, e a gente vê o exemplo deles, que são irmãos dedicados, que dedicam praticamente ou integralmente as suas vidas às coisas do Senhor. Então, isso é um modo também de nós praticarmos a justiça como um hábito, observar o exemplo desses irmãos mais velhos e seguir, né? E tê-los em autoestima, né? Mas, claro, não a eles próprios, né? Porque elogiar um irmão faz mal. E aí ele diz assim: isso fazei, né? Porque antes era algo de pensar, agora é algo de fazer, que é o que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, Paulo está falando, né? Isso fazei. Então, usar o exemplo desses irmãos mais velhos, né? Seguir o exemplo, né? A gente vê nossos irmãos mais velhos, o que eles fazem? Estão sempre ocupados com a palavra. Então, isso é um exemplo do que nós devemos fazer, né? E fazendo isso, estaremos praticando a justiça como hábito. E o Deus de paz será convosco. Até aqui. É muito bom, irmãos. E enquanto os irmãos estavam pensando, falando aí, né? Eu estava também pensando. Deixa eu botar o texto aqui. Nesse momento, a justiça sofre nesse mundo. E o cristão aqui é provado durante todo o seu tempo aqui na peregrinação nesse mundo, nas suas ações, né? Nas suas palavras, pensamento, como os irmãos colocaram aí. E quando a gente está realmente conectado com a palavra, pensando nas coisas do alto, amando, guardando, né, os mandamentos de Deus, que não são pesados, a gente vê e encontra isso na sã doutrina, isso vai se transformar em ações de justiça para a gente também, como o irmão falou aí. Muitas vezes somos influenciados a agir nesse mundo aqui de modo injusto, mas tendo essa comunhão com o Senhor, a gente pratica a justiça, né? E sendo provado dessa forma, a gente vai se habituando, né? A gente vai sendo provado, vai entendendo que foi a melhor maneira da gente agir. O mundo quis que eu fizesse isso, mas eu não estou fazendo. E o Senhor está nos ajudando, né? Está me ajudando naquilo que eu não estou corroborando com o mundo. Então, eu vou fazendo, mantendo a justiça prática, né? Que é conhecendo a doutrina de Deus, olhando para Cristo, né? O exemplo dele. Como o irmão falou aí também, a questão dos outros irmãos também, nosso aqui, que nos dá também um exemplo de fé, né? E dessa forma a gente vai praticando a justiça aqui e vendo que isso é o melhor caminho para a gente vai criando um hábito, vai tendo confiança, o Senhor vai nos ajudando. Porque praticar justiça no mundo injusto, no meio de muitas pessoas, é preciso ter coragem, né? Porque vai existir rejeição, vai existir perseguição. Mas o Senhor pode nos guardar nisso tudo, como o irmão falou, colocou o texto, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nosso coração. Então, eu estava pensando dessa forma aí, vendo os irmãos falando.
O Elton, fica à vontade, viu, Elton? Então a gente. São 10 horas, né? A gente avançou um pouquinho hoje, mas muito bom, graças ao Senhor. Eu podia finalizar? Tu deixa marcado aí para a próxima, se o senhor permitir. Esse daí é um parêntese. Aí você pode tirar a gravação ainda para a gente agradecer? Vou agradecer. Oi? Tá a gravação, né? É, isso. Tá. Certo.